Olá, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim fazer algum comentário sobre um artigo que saiu no jornal O Valor. Diga de passagem, um jornal que não vale nada, não vale nem o papel gasto com ele, e um artigo que fala sobre o seguinte: ataques antecipam a estratégia eleitoral, diz Vilhena da Fundação Getúlio Vargas. Quando eu li esse artigo, eu me lembrei que aos 15 anos, mais ou menos 15, 16 anos, eu li um livro, O Homem Medíocre, do José Henriero. Depois eu li alguns livros, 2 ou 3 livros mais desse José Henriero, que na época era um autor preferido de muitos. E a teoria básica dele é o seguinte: se você fosse um matemático, excelente matemático, mas só soubesse de matemática, você era um homem medíocre. Se você fosse um advogado e só soubesse de direito, você também era um homem medíocre. Ou seja, se você não tivesse uma visão ampla, um conhecimento amplo, você não passaria de um homem medíocre. E eu concordei muito e achei interessante e muito útil na vida, porque eu comecei a olhar as pessoas, olhando vários ângulos, e percebi essas características que ele falava no livro. Muito bem. Nesse artigo começa assim: a escalada de ataques do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes antecipa a tentativa de deslegitimação das eleições de 2022. Olha só, aí tem duas coisas imediatamente que a gente pode exatamente contestar o que está acontecendo, o que eles estão dizendo. Primeiro, a escalada de ataques do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Não há sequer uma observação de que o presidente estava se defendendo, porque os ataques começaram, principiaram e continuaram e continuam com o senhor Alexandre de Moraes e todo o STF e todo o estabelecimento do Brasil, como nós vamos ter oportunidade de perceber isso. Então já começa algo tendencioso. E segundo, antecipa a tentativa de deslegitimação das eleições de 2022. Porque lá em 2022, quem vai presidir o Supremo Tribunal Eleitoral vai ser o próprio Alexandre de Moraes. Esse homem que não mede consequência para rasgar a Constituição. Rasga a Constituição em todo momento. E a tendência é destruir, destituir, impeachar o presidente Bolsonaro. Um ódio incrível. Alexandre se tornou o homem mais odiado pelos brasileiros de bem. Porque ele é exatamente o establishment, o ódio do establishment sobre Bolsonaro, o homem que veio botar um basta nas roubalheiras, nas malandragens, nas estupidezes que existe nesse país. Um homem correto, um homem que quer que as coisas sejam corretas, um homem que quer evitar desvio de recursos do povo brasileiro para o bolso dos particulares. E isso criou um ódio incrível no estabelecimento brasileiro, porque eles estão deixando já até 2 anos e meio nenhum sinal de corrupção. Aquelas empresas Odebrecht, etc., as empreiteiras não têm mais contrato com o governo, e se tem, é no riscado, é dentro das 4 linhas. E isso desagrada muita gente, porque no caso da Globo, por exemplo, a Globo não recebe aquelas verbas bilionárias que ela recebia dos governos anteriores. Tudo isso é uma economia muito grande, que com isso o Bolsonaro está conseguindo fazendo muita coisa em infraestrutura, rodovias, etc., que a mídia não mostra, evidentemente, em função desse dinheiro que deixou de ser roubado do povo brasileiro, desviado dos recursos públicos. Tá certo? Muito bem. Então, e qual é a deslegitimização das
eleições de 2022? Sobre as urnas. O Bolsonaro é o mais popular candidato a presidente e candidato a presidente de 2022. E isso está causando uma polvorosa. Se 4 anos são ruins, mais 4 anos vai ser muito pior ainda, de falta de grana roubada, né? Então, se vocês olharem, o Bolsonaro, que é o homem que praticamente está eleito, se as eleições fossem hoje, ele ganharia com uma diferença brutal. Primeiro, não tem concorrentes. E o Bolsonaro é que está querendo que as urnas sejam a prova de fraudes. E o establishment, representado pelo senhor Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF naturalmente, do Supremo Tribunal Eleitoral atualmente, querendo manter o mesmo método, as mesmas urnas, a mesma tecnologia de 1910. E o argumento é o seguinte: o próprio Bolsonaro foi eleito por essas urnas, fulano de tal, foi eleito, não sei quando. Ué, isso não quer dizer que não podem ser mudadas? Não podem ser melhoradas? O próprio Lula disse que se não fosse as urnas, ele e Dilma não tinham sido eleitos. Então, meus amigos, olha só, o que o Bolsonaro está querendo não é deslegitimação das eleições. Ele quer que elas sejam perfeitas, legítimas, seja a prova de fraude às urnas. Isso é louvável, é para se elogiar no homem que está praticamente eleito. Se fosse ao contrário, se ele estivesse muito mal avaliado e quisesse mudar, quisesse ficar do jeito que está e não quisesse permitir a inovação tecnológica das urnas para evitar fraudes, isso é que seria realmente lastimável. Mas não é exatamente o oposto. Depois, segundo aqui, veio: o ataque frontal de Bolsonaro ao sistema eleitoral é gravíssimo. Bolsonaro disse: não vamos permitir que pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a democracia e desrespeitar a Constituição. Mas isto é elogiável. É isso que eu quero, o povo brasileiro quer, que ele não permita mesmo. Que ele faça movimento para não permitir que o senhor Alexandre de Moraes andando prendendo e rasgando a Constituição a toda hora. Isto é elogiável. Então, o senhor Oscar Vilhena dizer isso significa que ele é um antidemocrata. Ele está contra a Constituição. E eu acho que o Vilhena, eu já trabalhei na Fundação Getúlio Vargas e conheço de nome, ele tem um certo destaque como advogado. Eu acho que ele não é um imbecil para não entender isso. Eu acho que muito pelo contrário, ele é muito espertinho. Ele está defendendo outros interesses, o interesse do establishment, contra o homem que está aí impedindo que esse establishment continue roubando a vida toda. É isso que é a verdade. Um erro gravíssimo. Vem cá. O senhor Oscar de Vilhena Freire não viu nenhum erro na soltura do Lula, da maneira que foi solto. Não é erro gravíssimo? Não tinha nenhum erro gravíssimo no impeachment da Dilma, quando o senhor Lewandowski, rasgando a Constituição, devolveu para ela os direitos políticos, que ela, por ter sido impeachada, não teria direitos políticos por alguns anos. Ele não vê erro gravíssimo nisso. Não vê erro gravíssimo no senhor Toffoli abrir um inquérito no próprio STF, entregar a relatoria sem nem sequer cumprir a norma de sortear ao senhor Alexandre de Moraes, e eles passarem a ser os inquisidores, os homens que tomavam decisões, os homens que
indicavam quem eram os bandidos? Isso é um absurdo, um erro grave. O senhor Oscar Vilhena jamais disse alguma coisa sobre isso. Será que ele não entende isso? Claro que ele entende. E nós vamos ver depois. Quais são as motivações do professor da Escola de Direito da FGV, Oscar Vilhena Freire, de atacar e destruir o presidente Bolsonaro? Essas motivações são cristalinas, pessoal. São cristalinas. Basta você ler, ver e saber onde é que ele trabalha. Ele trabalha numa instituição que frequenta constantemente as páginas policiais de jornais nacionais e estrangeiros acusada de corrupção. Essa instituição é a ex-veneranda Fundação Getúlio Vargas. Será que o senhor Oscar Vilhena não acha um erro gravíssimo ele trabalhar na fundação? Se ele é um homem tão democrático, se é um homem tão defensor do direito, da Constituição, trabalhar numa empresa, numa instituição que corrompe e é corrompida, que está com diversos processos no Ministério Público em função de corrupção, processos que tem uma pedra em cima que, segundo os corredores, né, a rádio corredor da Fundação Getúlio Vargas, uma pedra que foi colocada pelo ministro Gilmar Mendes. Meu amigo, ou meus amigos, não é por acaso ou simples prazer que o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simas Leal, foi a Nova York para se encontrar com Gilmar Mendes e pagar para ele os melhores jantares nos melhores restaurantes de Nova York, acompanhados dos melhores vinhos disponíveis na cidade que nunca dorme. Qual é a conclusão que nós vamos chegar a isso? A conclusão que o senhor Oscar Vilhena está a soldo da Fundação Getúlio Vargas. Ele não pode, ele tem que elogiar o STF. Ele tem que elogiar os ministros do STF. Ele tem que detonar, tentar destruir o homem que está impedindo que a Fundação Getúlio Vargas continue com a sua corrupção. O homem que está querendo mudar, acordando a população brasileira para esse tipo de corrupção que existe no país e que a Fundação é uma delas. Basta ir no Ministério Público e ver quantos contratos, quantos processos tem contra a Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, meus amigos, o problema é o seguinte: o Vilhena está, né, salvando a própria pele. Porque eles falar alguma coisa correta, basta que ele seja correto, dizer o seguinte: que o Bolsonaro está fazendo, está se defendendo, o Bolsonaro está se defendendo. Bolsonaro pode até ameaçar, talvez ele ameace e ameaça, mas nunca fez um ato sequer que fosse e pudesse ser considerado como anticonstitucional, antidemocrático. Não existe isso nas ações do Bolsonaro, como nós acabamos de ver agora. Né? Hoje é 10 de setembro, e nós vimos grandes manifestações em favor do Bolsonaro. Foi um negócio absurdo. Nunca houve nesse país tamanha quantidade de gente apoiando um presidente, um homem que está sozinho. O Vilhena tem que fazer isso. Que se ele não fizer isso, o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simas Leal, obviamente, vai colocá-lo no olho da rua. Que essa pedra precisa continuar em cima daqueles processos. Senão a diretoria da Fundação Getúlio Vargas vai ter que pagar um preço muito alto por isso. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.